Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, dia 24 de agosto de 2015. E semana que vem é o nosso último programa do mês, então nós vamos fazer o nosso sorteio. Vamos sortear 3 livros. E você que não ligou ainda, que quer ligar para participar do nosso sorteio, pode ligar, pedir o Davi para colocar aí na telinha aí, o nosso telefone está aí, 2648-9008. E hoje nós temos aqui a alegria de receber mais uma vez no nosso programa meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama, do Grupo Espírita Allan Kardec. E ele vem falar para a gente um tema que é o Espiritismo pelo Espiritismo, que é uma continuação, né, do que nós conversamos semana passada aqui com José Hélito, né, sobre Casa Espírita, sobre Allan Kardec, e hoje nós vamos continuar a aprofundar mais ainda esse assunto, falar realmente o que é uma Casa Espírita, o que ocorre numa Casa Espírita, o que pode, o que não pode, o que a doutrina fala para todos nós. Né? E nós vamos bater um bate-papo aqui bacana aqui com meu amigo Ciro. E nós vamos falar aqui dos eventos que vão ocorrer, né, nesse mês de setembro que começa agora. Primeiro agora em agosto, eu vou falar aqui em agosto. O Davi, coloca aí o primeiro aí da palestra, bota aí para mim. Aquele segundo que nós falamos, bota aí da telinha, isso aí. Não, isso aí é do... Tá, isso é isso aí é da festa não é esse não, pode tirar isso aí, não é isso aí não. Eu quero outra coisa, que é o evento que vai ocorrer quinta-feira agora, na nossa casa, lá nos Pereiros do Bem, está aqui. Nós vamos inaugurar, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, na nossa palestra pública lá dos Pereiros do Bem, um bazar.
E nós vamos ter a presença do meu querido amigo Marcelo Turra fazendo a palestra para a gente, com o tema Jesus e o Deserto. Então nós estamos convidando a todos os amigos que assistem o nosso programa, os amigos todos das Casas Espíritas e do Jardim Esperança, para que compareçam lá na nossa casa, quinta-feira agora às 8 horas, para assistir essa palestra do meu querido amigo Marcelo e a inauguração do nosso bazar. Tem muitas coisas boas, roupas boas, bonitas, novas, com um preço bem acessível, bem baratinho, que vai ajudar a nossa casa e vai ajudar as pessoas também a comprar roupas, né? E outras coisas também ao preço bem acessível, bem legal. Então, nós estamos convidando, eu e o Marcos, estamos convidando a todos para estar com a gente lá, quinta-feira agora às 8 horas, todo o pessoal, nossos amigos do Jardim Esperança que assistem nosso programa e os amigos espíritas, das Casas Espíritas e os nossos amigos que assistem nosso programa. Vão lá visitar a gente lá, o nosso Centro Espírita que fica ali no Jardim Esperança, na Rua de Junho, ali atrás do Pargos Clube, vem pela estrada de Búzios, entra à esquerda aí antes do ginásio poliesportivo, pega à esquerda, né, na rua da Pousada Pargos, e depois de novo à esquerda, lá no alto do morro, o Centro Espírita Ceareiros do Bem. Então, convidamos a todos, perto da Pousada Nathalie, um pouquinho antes da Pousada Nathalie. Agora sim, coloca pra gente aí essa do 9º Encontro de Divulgação Espírita na Praça Porto Rocha. Coloca pra gente aí, para os nossos amigos. Também convidando a todos os nossos amigos que participam, que assistem aqui o nosso programa, das Casas Espíritas, a todos. Nós vamos ter o 9º Encontro de Divulgação Espírita, no dia 12 de setembro, que é um sábado, a partir das 18 horas. Então vai ter música ao vivo, livraria, bazar e praça de alimentação, tá? É uma realização do 34º Conselho Espírita de Unificação, o 34º seu, que é Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, tá? Vai ser um grande evento, muito legal, já ocorreram alguns lá na praça, e convidando a todos a estar junto com a gente lá nesse dia 12 de setembro, tá ok? Já estamos quase prontos, conseguindo as barracas, vai dar tudo certo, já estamos bem adiantados. Convidar também aos amigos para o dia 20 de setembro, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, o 17º Encontro de Família. E o tema desse ano é os desafios da reforma íntima. E a idade mínima é 14 anos, tem que fazer inscrição antes, é só procurar o pessoal lá do Amor e Caridade, fazer a inscrição. O horário é de 9 às 17 horas. Tá? Então, dia 20 de setembro, o 17º Encontro de Família, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, também é imperdível. Não tem nada de almoço, depois eu vou ver junto com ele se vai ter almoço lá na casa. Eu acredito que sim. Da próxima vez eu vou dar essa informação, pedir aos meus queridos amigos do Amor e Caridade que informe para a gente se vai ter almoço, o valor do almoço, para que a gente possa divulgar aqui no nosso programa, tá ok? Vamos falar então das palestras dessa semana. Na Casa René Peça, hoje é dia 24, não é isso? Hoje é a Fernanda que vai falar lá na Casa René Peça, ela vai falar maneira de orar. Então, hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça, minha querida amiga Fernanda Dias, lá do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 26, meu querido amigo Paulo Jorge, e o tema dele é verdadeira pureza, mãos lavadas. Isso, quarta-feira, às 8 horas da noite. E no dia 30, vai ser a Fernanda também. Ela vai falar lá no Trabalhadores, no domingo, ela vai falar também maneira de orar. Então, ela vai estar na Casa René Peça hoje e domingo lá no Trabalhadores de Jesus. Tanto essa palestra de domingo às 18 horas e a palestra de quarta-feira às 18 horas são transmitidas ao vivo pela internet. Entra em www.cetj.org.br. Tá ok? Quarta-feira às 20 horas. Quarta às 20 e 18 horas aos domingos. É isso aí. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 28,
muito se pedirá a quem muito recebeu, com a minha querida amiga Cristiane. Tá ok? Então, essas são as palestras das Casas Espíritas. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Nós voltamos no nosso apoio cultural e eu esqueci de avisar que semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Mabel Lima, lá de São Pedro da Aldeia, do Grupo Espírita Fonte Viva, e o tema acabou de passar para mim, vai ser Retribuição da Violência por Violência. Esse é o tema da Mabel que eu vou falar para a gente semana que vem aqui no nosso programa, tá ok? Antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo Ciro, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa juntos ter uma harmonia, uma sintonia boa, agradável, para que a gente possa fazer um programa que possa ajudar a todos nós. Então, vamos juntos com o meu querido amigo Ciro ouvir a oração. Mestre Jesus, Rabone, amigo e querido, abençoa-nos nesta tarde, a fim de que possamos trocar o verdadeiro amor fraterno entre corações amigos, através das palavras enviadas pelo Consolador prometido. Que possamos nesta tarde, onde quer que estejamos, nos sintonizar no bem, nos sintonizar com o nosso Pai Divinal, a fim de que possamos, Senhor, alcançar um pouco mais desta doutrina maravilhosa, essa doutrina que tanto nos liberta e tanto nos esclarece. Mestre, Mestre dos Mestres, dá-nos a paz
e a tranquilidade. Dai a paz e a tranquilidade a este mundo que ainda sofre e que passa pelo processo para a regeneração. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos começar a conversar com meu querido amigo Ciro. Você trouxe esse tema para a gente, né? O Espiritismo pelo Espiritismo. O que você quis dizer com isso, hein? O que você quis dizer com esse sistema, hein? Qual a finalidade disso? Primeiramente, boa tarde, queridos telespectadores. Boa tarde, Zé Marco. Boa tarde, Renato. Agradecemos sinceramente a oportunidade do convite, a oportunidade da tarefa. E queria dizer de antemão que não é de nossa intenção ferir qualquer tipo de consciência, macular qualquer tipo de conhecimento que se tenha adquirido. Mas nós, enquanto tarefeiros e divulgadores da doutrina espírita, que esta doutrina prometida por Jesus para nós, possamos aqui estar a par com a verdade que hoje tenta nos libertar. Renato, o tema ele foi escolhido porque hoje pratica-se espiritismo sem espiritismo. Percebemos nossos companheiros afastados dos ditames de Allan Kardec, percebemos as casas espíritas afastadas umas das outras, fora de um contexto de unificação tão conclamado por Dr. Bezerra de Menezes. Vemos a superficialidade de um movimento que, infelizmente, vem sendo atacado. E que nós, enquanto espíritas, dotados deste conhecimento, estamos fazendo o espiritismo à moda da casa, como se diz popularmente, ou a moda do médium forte, ou a moda do grande mentor da casa. Nós precisamos racionalizar junto com Allan Kardec, através principalmente do controle universal do ensino dos espíritos, item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ciro, pelo que eu ouvi de você, me deu a impressão de que as casas espíritas estão um pouco distantes de Kardec. É essa a impressão que eu tive? Por que está acontecendo isso? Querido Zé Marco, de longe não estamos aqui querendo passar a verdade ou passar, como alguns chamam, o apocalipse dos espíritas. Não é isso. Mas hoje percebemos práticas nas casas espíritas em que nada tem a ver com a codificação. Determinadas terapias que você não encontra, por exemplo, em O Livro dos Médiuns, ou que você encontra em qualquer outra obra de Kardec, ou qualquer outra obra, que nós chamamos de obras complementares sérias, como é o caso das obras de Chico Xavier, como é o caso das obras do Divaldo Franco, do notável Raul Teixeira, de Ivone Pereira do Amaral, médiuns que têm vindo trazer para nós todo o complemento da codificação. Então encontramos nas casas espíritas cromoterapia, encontramos nas casas espíritas abraçoterapia, encontramos nas casas espíritas psicofonias públicas, exibições de mediunidades públicas, coisa que nada tem que ver com o que está escrito em O Livro dos Médiuns e tão bem documentado por Kardec ao longo dos 12 volumes da Revista Espírita. Uma perguntinha. Não está na codificação certas coisas que você citou, como cromoterapia, o trabalho com cristais, mas não está na codificação e não é prática espírita. Não quer dizer que isso não funcione. Perfeitamente. Eu queria colocar essa vírgulazinha, porque pode ter dado a impressão para quem nos assiste que estamos contra
Isso diz porque não funciona. Não é isso. É que não está na codificação. Não quer dizer que não funcione. Perfeitamente. Não é uma atividade espírita. Exatamente. Cada coisa, Zé Marco, tem o seu lugar próprio e tem o seu lugar devido. Nós não podemos querer ir, por exemplo, para a Igreja Católica e querer falar sobre reencarnação. Assim como não nos cabe adentrar um templo protestante e falar em mediunidade da forma como nós entendemos e que eles não entendem. Cada coisa há de ter o seu lugar. O Espiritismo entende e tem a certeza que trabalha com as melhores diretrizes de segurança que possamos entender dentro dos fenômenos mediúnicos e dentro dos fenômenos magnéticos. Porque a cristalterapia, a cromoterapia, o yoga, são terapias que são envolvidas de mediunismo, mas de um mediunismo que, aos olhos da codificação promovida por Allan Kardec, não são viavelmente seguras aos olhos da doutrina espírita. O que não quer dizer que não vá causar um bem, sendo feita da forma correta, no local adequado e principalmente com pessoas que estudem essas doutrinas ou esses tratamentos. Porque hoje muitos espíritas, Zé Marco, leem 3 livros de cromoterapia e já se acham cromoterapeutas, quando na verdade os cromoterapeutas sérios, eles estudam anos a fio. Aqueles que aplicam o famoso reiki estudam anos a fio. Então não é leitura de 2 ou 3 obras que vai nos permitir estar colocando isso numa casa espírita. Se você tem afinidade com esse tipo de terapia, você pode praticá-la em outro lugar que não seja a casa espírita. O Emmanuel já nos deixa claro em uma de suas páginas, capítulo 19 do livro Caminho, Verdade e Vida, que a mistura causa um problema sério porque o indivíduo ele ainda não se definiu. Ele ainda não se definiu em que ele acredita. Com certeza, isso aí foi bom esse esclarecimento, ficar bem claro, né? Porque cada coisa é no seu lugar. Então, o Espiritismo, é isso que nós vamos falar aqui agora. Né? Exatamente. Por que as casas espíritas estão tão distantes uma das outras, né? Principalmente lá do movimento de unificação? Por que isso acontece? Porque no Rio de Janeiro, São Paulo, no interior, né? As coisas são bem diferentes, algumas casas bem diferentes. Por que isso? Isso ocorre, caro Renato, porque as instituições espíritas, elas desconhecem a importância da unificação, do entendimento. Não é a uniformidade, não é as casas terem as suas paredes pintadas de mesma cor, né, elas serem exatamente idênticas, terem as mesmas placas, não é isso. Mas é uma falta de caridade com a doutrina espírita, Renato, que eu adentre nos ceareiros do bem e eu tenha um entendimento de reencarnação. E que eu adentre o centro espírita, por exemplo, Amor e Caridade, e tenha um outro entendimento de reencarnação. A doutrina é única. O corpo doutrinário, ele é único. Portanto, como corpo doutrinário único, cada casa deve se adequar a este corpo único conforme as suas necessidades. E para isso, existe um livro muito pouco utilizado em nosso movimento espírita. Gostaria de pedir para que o nosso companheiro Davi, colocasse a imagem para a gente. A imagem do livro. Isso. Que chama-se Orientação ao Centro Espírita. Essa aí é a última edição atualizada e revisada de 2006. Desde 1949, os nossos companheiros do Movimento Espírita de Unificação do nosso tão amado Brasil vêm se reunindo e discutindo as tarefas, os trabalhos que mais surtem resultados, aqueles que não são passíveis de se ter interferências dos nossos irmãos que estão afastados dos propósitos do Cristo. Quem discute isso? As 27 federativas e vamos dizer assim, as grandes cabeças pensantes. A seu tempo, Ivone Pereira do Amaral participou, Raul Teixeira participa até hoje, Divaldo Franco, o próprio Chico,
discutia-se espiritismo, e então formulou-se este opúsculo em 1980, chamado Orientação aos Centros Espíritas, que tem as atividades que são próprias ao espiritismo dentro da codificação. E aqui as casas não têm buscado ajuda nesse compêndio maravilhoso que vem de encontro ao controle universal do ensino dos espíritos, que está no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto que está completamente esquecido no movimento espírita. Ciro, nós temos em todas as casas espíritas diversos tipos de médium. Psicofônico, psicógrafo, vidente, tal. Mas tem uns médiums mais ostensivos, outros menos, uns que se recebem comunicações maravilhosas e outro mal consegue pronunciar meia dúzia de palavras. Então, normalmente aqueles médiums que são mais produtivos, vou colocar esse nome, médium, muita gente fala que é o médium mais forte da casa. Infelizmente, mas existe ainda existe isso atualmente, esse médium forte que resolve os problemas da casa, que dita as regras da casa, porque ele é o cara? Sim. Gostaria de que a resposta Araruama não tem isso pudesse não, ser diferente. eu tenho certeza. Não posso me responder 100% porque hoje só consigo estar numa casa espírita, né? Muito embora a gente pertença ao movimento de unificação, né? Vim até aqui literalmente vestido com a camisa do movimento de unificação nosso lá, mas infelizmente, né, com as nossas viagens, com as nossas idas a casas irmãs e amigas que a gente tem tanto respeito, a gente percebe isso. Você chega numa casa, o presidente é aquele que tem a chave, ele abre a porta da casa, ele faz a leitura da página, ele faz a prece, ele passa os avisos, ele faz a palestra, ele no final ele aplica o passe, ele distribui a água fluidificada e no final ele ainda tranca o centro espírita. Isso ocorre nesse sentido ainda, mas também ocorre em outros sentidos, porque o dito médium forte, por ter uma ostensividade ou por aparentar uma ostensividade, porque a ostensividade, meu querido Zé Marco, pode prover de uma má educação mediúnica. Porque, conforme nos demonstra Divaldo o tempo todo, a mediunidade, a melhor mediunidade, a boa mediunidade é aquela que vem com a maior naturalidade. Com certeza. É verdade. Tem até centro espírita que as pessoas nem conhecem o nome, mas é o centro espírita da Maria, é o centro espírita da dona fulana de tal, o centro espírita... vamos lá no centro espírita do seu Joaquim. Então tem lá o cara que é o cara. Tem. Infelizmente ainda acontece. Mal as pessoas sabem que no centro espírita o administrador da casa espírita, ele é eleito por 2 anos. E hoje nem mais é eleito, hoje é um corpo. É um corpo de diretores que administram a casa, né? Chama-se de Assembleia Geral, pois é, né? Se for no sistema presidencialista, ou se for num corpo que chama-se de colegiado, pode ser por Assembleia Geral, ou pode ser por este corpo que compõe a casa, né? E eles assim vão se intercalando entre eles a cada 2 ou 3 anos, mas aí depende de como cada instituição vai dar o andamento necessário para isso. Eu estou falando isso porque outro dia uma pessoa perguntou para mim o endereço do centro espírita do Renato. Então eu falei assim, o Renato não tem centro espírita. Ele hoje é presidente da casa espírita lá, vai até deixar de ser agora em outubro. Nós vamos eleger um grupo lá para administrar a casa. Então não existe isso, o centro do Renato. É o Centro Espírita Ceareiro do Bem. Que hoje eu estou presidente. Está presidente. Até outubro, né? Até outubro. Não, e o pior não é isso. O pior é que tem locais que a gente passa, que a gente vê que as pessoas falam que quando o dito médium forte está para desencarnar, ou aquele que é o dito baluarte da casa, fala, meu Deus, mas agora como é que vai ser? Fulano vai desencarnar? E muitas das vezes se fecha. Fecha a casa. Se fecha a casa. Pois é. Esse é que é o problema, né? Na realidade o médium não era forte, tanto é que fechou a casa, ele era fraco. Exatamente. Bom, agora também tem a gente também
nessas andanças, né? Isso já aconteceu comigo, acredito que tenha acontecido com você, que chega e pergunta a você quem é o mentor do seu centro espírita. Alguém já perguntou isso, já perguntaram qual é o mentor do Ceareiros do Bem. Eu tô há 18 anos no Ceareiro e não sei quem é o mentor, cara. Então, esse mentor, existe esse mentor, e ele que todas as diretrizes das casas, é ele que faz, é ele que... Renato, uma casa, sim, pode perfeitamente ter um mentor e isso ser divulgado normalmente sem ostentação. Ou, dependendo de como a casa caminhar, o mentor ele pode nunca se apresentar, mas estar atuando ali com a sua falange sem problemas nenhum. Naquelas em que ele se apresenta, se for realmente um mentor e não um pseudo-mentor, você vai poder abrir, por exemplo, o livro dos espíritos com ele e discutir por que ele está passando uma determinada informação de uma determinada tarefa que a casa tem que realizar. Porque mentor, que é mentor de verdade, jamais vai contra os princípios da codificação. Mas vocês têm que aplicar o passe assim, tem que aplicar o passe assado. Vá nas obras de André Luiz e vamos ver se a gente encontra um passe assim ou assado. Vamos no livro dos médiuns, nos opúsculos do SERJ, nos opúsculos da Federação Espírita Brasileira, para ver se a gente encontra essa forma de passe. Ou tem-se hoje em dia, Renato, o hábito também, né, de determinadas instituições, tem um mentor, aí chega aquele que está se formando como médium da casa, você vê, se forma médium, né, e diz assim, você vai ser médium de cura, não, você vai fazer isso. Ninguém tem essa autoridade, Emmanuel deixa isso claro, ninguém tem autoridade para dizer que o outro é médium, ainda mais dizer médium de quê? Eu estava pensando aqui numa coisa que eu já bati numa tecla, nessa mesma tecla que eu vou citar agora, diversas vezes aqui no programa. Eu estou acostumado a ir em diversos centros espíritas, aí eu chego lá, enquanto aguarda lá o início, a gente bota aquela musiquinha de fundo, aí fica... aquele negócio suave, dá vontade de dormir. Aí eu passo em frente às igrejas evangélicas, algumas católicas, você ouve música, ouve empolgado, e passa no centro espírita, parece um enterro. Aí, eu já falei isso aqui, até falaram mal de mim, que eu estava menosprezando a música espírita. Eu acho a música espírita muito para baixo. Mas já foi assim. Então você... Eu sou velho, cara. Você é velho, porque já não está mais assim, não. A casa espírita não estão assim mais, não. Aí, eu quero saber o seguinte, pode tocar música na casa espírita? Que tipo de música? E pode ser uma música com som melhorado, para cima, para a gente participar, o público participar, ou é aquele negocinho de inteiro? Eu realmente, essa música... essa eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço também, não. Só Marcos. Não me provoque, não canto uma aqui. Que são as ditas músicas instrumentais, talvez seja isso que você queira se referir. Mas hoje a arte espírita, ela vem crescendo de uma forma maravilhosa. Talvez não é falta de jovem não, pelo contrário. Olha, nas reuniões públicas... Também pode ser. Porque a gente só vê na reunião pública o pessoal acima de 50. Não, mas olha só. Mas nós temos as músicas próprias para um público de 50 anos. O problema é que as pessoas não saem em busca do conhecimento. Se você, por exemplo, for lá no site acervoespírita.com.br, você vai encontrar mais de 50 mil canções. Se você for lá na nossa rádio, vou fazer um pequeno jabazinho aqui, tá? Depois eu vou fazer o meu. Tá, ok. Lá na espiritismosemfronteiras.com.br, que também tem o aplicativo para Android, você vai ouvir diversas canções, você vai ouvir rock and roll espírita, e com letras doutrinárias. Não, quero saber o mais importante, tem rock, tem forró espírita? Tem forró espírita. Vou acessar. Tem forró espírita, a gente toca forró espírita. É óbvio, meu caro Zé Marco, que antes de um momento de palestra, você não vai tocar uma música dessa. Sim, 15 minutos antes, 20 minutos antes, mas também não precisa ser aquela coisa morta, não. Nós já temos, por exemplo, o projeto Número Infinito do Augusto dos Anjos, que é lindíssimo, promovido pelo Portal C. Né? Nós temos músicas de Tim
e Vanessa, que são completamente reflexivas e que não tem nada dessa morte que Tem você está Grupo GAN, dizendo. Grupo GAN também. que Grupo o GAN que e músicas muitos maravilhosas. outros. Tem o meu amigo lá de Itaperuna, João Vitor, que as pessoas ainda conhecem pouco, mas quem é maravilhoso, altamente reflexivo e que vale a pena as casas espíritas tocarem para que o público possa conhecer. Ô, o rock espírita, o hip hop Eu queria que espírita, você vai tocar no repetisse- grupo jovem. Eu queria que você repetisse o site, o endereço do site. Claro, acervoespírita.com.br ou na nossa rádio, espiritismosemfronteiras.com.br. Uma ótima oportunidade, Marcos, você conhecer a música espírita vai ser lá no nosso encontro na Praça Porto Rocha, que vai ter muita música ao vivo. Estarei lá. Então são músicas, essas músicas para jovens que você vai assistir lá, no dia 12 de setembro, que é um sábado, ok? A doutrina espírita é alegre, Zé Marco. A gente é que ainda está fazendo ela muito mórbida e penosa, porque Jesus era um ser altamente alegre. Então quer dizer que pode tocar música à vontade. Música espírita. Espírita, com certeza. critério, Se quiser inclusive. tocar um Roberto Carlosinho básico. Roberto Carlos não é espiritismo. Adoro Roberto Carlos. Mas tem uma pra música, ouvir em casa. mas tem uma música muito interessante que eu já vi tocar em centro espírita. Tocou indevidamente, Zé Marcos. Tocou indevidamente. Mas as músicas do Roberto Carlos, muito embora sejam bonitas, e reconheço para você que podem até ser um cunho de elevação moral, enquanto ele escrevia essas canções, mas são músicas próprias para serem ouvidas em casa. No Centro Espírita, vamos dar, gente, o espaço para os artistas que são das nossas casas espíritas. Porque se a gente fica tocando Roberto Carlos, Gilberto Gil, etc, Amelinha, Gonzaguinha, a gente está tirando o espaço de uma galera jovem que está vindo aí, trazendo um trabalho rico, bonito, né, e fazendo com que a gente reflita em torno do Evangelho de Jesus e em cima da codificação. E outra coisa aí, Marcos, é que você não vai na Comerge. Se você for na Comerge, você vai ver o que tem de música bonita e alegre. É só alegria pura. São 4 dias de carnaval com muita alegria. Eu quero me defender aqui, porque o Renato já me criticou, porque eu não vou na Comerge. Eu já coloquei aqui em público, eu só vou na Comerge no dia que o Renato sair da cozinha de lá. Porque enquanto ele estiver cozinhando lá, eu não vou. Eu já saí. Ele já saiu da cozinha. Eu estou da cantina agora. Agora estou da agora. cantina. Mas lá tem só música pra cima, músicas maravilhosas. E é só jovem cantando, grupo jovem de música da Comerge. Maravilhoso. Tá? Agora vamos para outro problema que ocorre, que está ocorrendo, que nós estamos assistindo, vendo, infelizmente até na internet, no Facebook, né? Os ditos livros espíritas. Fala pra gente aí, meu amigo. O que está acontecendo, na verdade, sobre esses livros que são ditos espíritas? Nós sabemos que a grande maioria não o é. Renato, o grande problema é porque nós, espíritas, estamos comprando essas obras. Aliás, nós não, quem compra. Isso aí, com certeza. Obras que vêm tacar o terror no movimento espírita, abrindo as brechas para os nossos irmãos afastados dos propósitos do Cristo, a fim de colocarem ideias que podem ou ser não verdadeiras, fazendo o famoso terror mesmo. Para que dizer das profundezas das trevas? Obras de 450 páginas que custam 70, 80 reais, que não constam do vocábulo Jesus uma única vez. Onde fica a providência divina em todo esse meio? Quando a gente lembra de casos similares, como é o caso do livro Libertação, em que a gente vai encontrar uma situação similar, mas depois vem ali o desdobramento com toda a providência divina. Tudo em acordo com a codificação e principalmente com o livro chamado A Gênese, que o espírita não lê. É o livro da codificação, Renato, menos lido. Se a gente for fazer um comparativo dessas obras com a Gênese, nós vamos ver que de novidade mesmo não tem nada. A questão realmente cria-se sofismas, né, para que possa estar colocando plasmações mentais em nossas mentes que não sejam verdadeiras, permitindo a chegada
desses irmãos, inclusive dos nossos centros espíritas, né? E conforme José Raul Teixeira fala, centro espírita que coloca obra dessa para vender é um centro espírita de má qualidade, porque aquela obra que ele põe para vender é de má qualidade. Com certeza. Não seria complicado a gente fazer um index, uma relação de livros proibidos dentro do centro espírita? Não fica complicado. Eu acho que dentro do centro espírita vamos ter que nomear um indivíduo para ficar lendo os livros, para dizer, ó, isso aqui presta, esse não presta. Esse é espírita, esse não é. Da casa espírita deveria ter uma seleção. Dentro da casa espírita, é responsabilidade da casa espírita saber o que ela está pondo para vender. Com certeza. Então tem por obrigação saber aquilo que está colocando ali. Ah, vou comprar esse aqui porque a capinha é bonita. Qual o conteúdo? Qual o propósito dele? Então vamos continuar comprando os livros da codificação, do Chico, do Divaldo e do Raul. À medida que a gente pode ir lendo, como é o caso dos livros do Emmanuel Cristiano, que são altamente notáveis, são altamente, né, uma psicografia firme dentro da codificação, né? Agora, comprar só porque tem a capinha bonita ou porque é o livro baratinho para colocar para vender mais. Porque está vendendo muito, né? É, porque está vendendo muito. Casa espírita não é lugar de se fazer comércio. Com certeza. A gente tem que ter agora, esses livros mediúnicos que tem por aí... E uma outra coisa, o index proibitivo é propaganda gratuita para eles. É a minha opinião. Ué, não aconteceu com os livros de Kardec? Foi queimado lá em Barcelona? Aí todo mundo correu para comprar. Todo mundo correu, queimaram 300 livros em Barcelona, o bispo lá proibiu. Pô, ninguém ouviu falar em Kardec nem Espiritismo. Queimaram os livros. Queimou o livro de quem? Começaram a procurar os livros de Kardec. Disseminou a doutrina. E se fizermos esse index, nós vamos divulgar esses livros mais ainda. Exatamente. Agora, esses livros mediúnicos, por serem mediúnicos, não serão espíritas? Olha, a gente tem livros mediúnicos publicados até pela editora Paulus. Editora Paulus é antiga, Edições Paulinas, que pertence à Igreja Católica do Brasil, né? Que são livros psicografados por freiras, por padres, se tinha até um tempo atrás. Não sei se isso ainda continua no acervo deles, mas se tinha sim. Nós temos livros psicografados, né, onde eles diziam que era o Espírito Santo, por exemplo, ou que era um determinado santo, ou uma determinada santa escrevendo, né? A mediunidade, meu querido Marco, ela independe de religião. Então você vai poder ter, por exemplo, um bandista, um espiritualista psicografando, porque a mediunidade ela é inerente à religião. Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. Quando a gente diz que o livro é espírita, é porque ele está em acordo com as leis divinas colocadas em O Livro dos Espíritos. Não porque é mediúnico. Não porque é mediúnico. Porque a mediunidade não é invenção do espiritismo. Ou seja, fica dentro da codificação e do Livro dos Espíritos. Aí é espírita. Aí é espírita mesmo. Vai de acordo com os princípios da doutrina espírita. Porque conforme Kardec falou, Renato, os espíritos nada mais, nada menos são que as almas dos homens que desencarnaram. Quanta gente aqui que é vaidoso e desencarna, que gostaria de ter escrito, que gostaria de ter cantado, que gostaria de ter feito umas pinturinhas e não conseguiu, quando chega do outro lado, se liberta, encontra os médiuns propícios a lhe darem essa abertura, e então ocorre essa dita pandemia que a gente encontra hoje no movimento espírita e os espíritas não se precavendo contra isso. Uma coisa nós temos que analisar para finalizar a questão, Renato, que se eu quero ser um físico, eu tenho que conhecer matemática, eu tenho que conhecer biologia, eu tenho que conhecer química, eu tenho que conhecer todos os princípios básicos. Se eu quero ser um espírita, eu tenho que conhecer e estudar a codificação. Se eu não estudo e não conheço a codificação, como é que eu vou ter subsídio para fazer a seleção dessas obras? É verdade. Você falou para encerrar esse assunto, mas como eu sou teimoso, eu não vou deixar você encerrar o assunto, não. Tá. Vamos dizer que eu não entendo de espiritismo, não conheço espiritismo, não frequento casa espírita, não estudei a codificação e entro na livraria para ver um livro do assunto. Aí eu vejo um livro desses que não são espíritas, mas são mediúnicos e são flagrantemente contrários à doutrina espírita. Eu, como leigo, eu não vou saber se aquilo... O cara me apresenta um livro,
ó, esse livro aqui é bom, é espírita. Aí eu vou ler o livro achando que é espiritismo. Quem não é espírita, que não conhece, não vai saber se aquele livro mediúnico é ou não espírita e vai engolir. Inclusive eu vi uma pessoa dizendo que passou a frequentar uma casa espírita em função de um livro que não é espírita, e ela gostou tanto, se emocionou tanto, que entrou para a casa espírita e ficou, e está lá até hoje. O livro é aquele Violeta lá na janela. Que ela chorou 3 vezes, 3 dias seguidos com aquele livro, emocionada, entrou para a casa espírita. A história é bonitinha. A história é bonitinha, né? Uma água com açúcar lá. Tô fazendo um jabá aqui do Violeta na janela, olha só. Esse livro aí é falar nisso, procurado, vou né? até fazer um jabá também. Eu quero mandar um beijão no coração do meu amigo Luciano Melo. Tô com a camisa aqui, ó, do estúdio de dança dele. Vou dançar um forró daqui a pouco lá na academia de dança dele. Francisco Paranho 204 aqui, pertinho daquela pista de skate antiga. Já fiz um jabá, depois vou cobrar a mensalidade dele. Um abração, Luciano. Zé, nas livrarias que não são espíritas não há como ter o controle. É verdade. Mas Deus é tão misericordioso com todos e em tudo que permite a esses irmãos que trazem à tona essas obras, né, serem colocadas em outras livrarias. E ali, estes irmãos têm a função de angariar pessoas para o espiritismo realmente. A gente percebe essa função, por exemplo, de um livro Violetas na Janela, onde ali desperta o germe, né, em que a pessoa ela se emociona e quer conhecer aquilo. Aí sim, quando ela chega no centro espírita, cabe o centro espírita lapidar aquela pessoa e explicando para ela o que é e o que não é fato. Agora, na livraria comum não há como ter esse controle, mas Deus é misericordioso com esses companheiros, porque estão levando gente para as casas espíritas. Mesmo sem saber, né? Mesmo sem saber, e mesmo muitas das vezes, porque eles deixam claro, somente visando o lucro das vendas. Silvio, tem a pergunta aqui, a Claudinha está perguntando aqui. Tá certo. Pedi para eu perguntar para você, para você indicar como achar o aplicativo para o Android, porque no Google Play ela não achou. Tá no Google Play, ela vai digitar lá, Espiritismo Sem Fronteiras. Ele automaticamente já aparece. Porque o lance é o seguinte, você coloca no Google Play, você procura nos aplicativos, você não acha. Muitas vezes ele não está ali, mas se você digitar, ele vem. Ele vem. Tem que digitar. Tem que digitar, Espiritismo Sem Fronteiras. Até ontem já estávamos com mais de 200 downloads só do aplicativo. Então, 200? Mais de 200, que é um número muito bom, Renato. Ô, Marco, é um número muito bom. Tô achando um pouquinho. Não, mas nós temos no online... Ele vai passar para 2.000 amanhã, só em função dessa propaganda aqui, desse jabá agora. Hein? Não, mas nós temos no online, que nós chamamos, né, que é diretamente através da internet, nós temos mais de 2.000 ouvintes dia. Então, muito bom. Com certeza. É assim mesmo, a gente faz assim que as coisas vão acontecendo. Agora, uma outra coisa importante também nas casas espíritas, que é o passe. Né? Como é que você acha que as casas têm tratado, né, do passe, né, dessa terapêutica, né, que a gente conhece, o passe? Como é que está ocorrendo isso nas casas espíritas? Cada casa tem dado um passe diferente? Não deveria, Renato. Mas é o que a gente tem acompanhado. Infelizmente, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 625, onde Kardec pergunta aos amigos da luz: qual o maior guia e modelo que Deus permitiu vir à Terra para nos ensinar? E então, na tradução do nosso amado Herculano Pires, é respondido pelos benfeitores da luz: vede Jesus. Ora, o que é ser um guia e modelo? É ser um exemplo. Como era o passe de Jesus? A simples imposição de mãos. O afeto, o amor, a fé e a caridade. Não estamos aqui dispensando técnicas, nem o estudo aprofundado e metódico, mas a aplicação de passes em macas, em salas especiais,
inclusive até se utilizando do termo UTI, não é isso que os amigos espirituais têm mostrado para a gente. Há apenas uma única citação de André Luiz informando que o mentor, né, o Clarence, ele aplica um passe de longo curso. Mas esse passe de longo curso ele pode ter sido 4 minutos, 5 minutos, porque nós sabemos que o passe, como regra geral, ele leva o tempo de um Pai Nosso. Essa instrução que a gente tem hoje, essa instrução nunca foi mudada, através do controle universal do ensino dos espíritos. Basta consultar livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, livro Atendimento Espiritual pelo Passe, da Marta Antunes de Oliveira, o Passe, a Obsessão e o Tratamento Espírita do próprio Herculano Pires. Nós temos diversas obras sérias falando sobre passe. Aí a gente tem aquela obra, que é uma obra única, que vem falando passe, que uma coisa maravilhosa, bota em cima da máquina, mexe mão para a esquerda, mexe mão para a direita, mexe para cima, mexe para baixo, e a gente se encanta com aquilo, porque nós temos isso dentro de nós. É verdade. Nós gostamos das novidades. O Espiritismo não está aqui, meus irmãos, para curar corpos, está aqui para curar consciências, porque a consciência habita diretamente no espírito. Recomendo profundamente a reflexão das casas espíritas em cima do livro do Alívio de Cerqueira Filho, chamado Fluidoterapia. Logo, na lingueta do livro, ele desmantela a famosa maca, porque a gente não encontra isso nas obras de André Luiz e nós não encontramos isso na codificação, Zé Marcos. Ciro, eu vou fazer uma pergunta, já que você está falando sobre passe, não tem nada a ver com o nosso papo de hoje, da Casa Espírita. Mas eu li uma reportagem, se você não puder ou não souber, não se acanhe, diga, Jamar, vamos deixar para outro dia que eu vou pesquisar. Okay. Eu vi no Facebook, propaganda do Jabá do Face, um centro espírita, que eu não vou dizer qual é a cidade, fazendo tratamento de passe em animais. Você viu isso? Passou até na televisão. Passou até na televisão, Fantástico. esse troço. Então, veja bem, eu não sei se as energias emanadas ali são compatíveis para que esses animais recebam esse tipo de energia. A pergunta. Então, eu não estou dizendo que eu não sei se é. Então, eu queria que você, se você não... Você pode responder? Claro que eu posso, porque no dia seguinte eu fui pesquisar, porque me perguntaram. Como a gente é coordenador de grupo de estudo, os companheiros vêm comumente perguntar a gente. E nós sabemos que os animais, eles possuem um princípio inteligente que ele ainda não é um espírito formado. Isso está muito claro em A Gênese. Então, é um fluido completamente diferente. Agora, por exemplo, meu bichinho está em casa doente, eu posso ir lá, fazer um carinho nele, orar por ele, inclusive até colocar uma aguinha magnetizada do Evangelho no lar para ele, eu posso. Eu acredito que eu não só posso, como eu devo, porque eles estão ali para nos causar um bem, são criaturas divinas, né? Está aí o Chico, que não nos deixa mentir, que amava os animais. Agora, abrir um centro espírita para fazer aplicação de passes, inclusive receber psicografias desses, de informações desses bichos, já é passar de um limite. E em complemento a uma colocação de passe, o Chico tem uma passagem muito interessante sobre isso, que me veio agora muito, muito forte na mente, eu gostaria de colocar. O companheiro chega para o Chico Xavier e fala: Chico, na nossa casa nós implementamos um passe que é maravilhoso, é infalível, e as pessoas saem de lá maravilhadas. O Chico vira só para ele e fala assim: ah, meu filho, aqui não, aqui a gente só sabe aquele passe de Jesus que é botar a mão em cima da cabeça da pessoa. Queremos exemplo maior do que Chico Xavier? Com certeza. Isso aí, eu vi essa reportagem, passou lá, né, no Fantástico, né? Eu já tinha lido já no Facebook, já tinha aparecido. E quem faz curso de passe, isso é muito claro, não se dá passe em animais, porque é diferente, o magnetismo é tudo diferente, Exatamente. Não tem como fazer. Poderíamos colocar, não estou criticando casa espírita nenhuma, mas eu acho que nós poderíamos colocar essas casas que fazem essa prática dentro daquele conceito que foi dito há pouco tempo, que está em desacordo com a doutrina espírita. Perfeitamente. Isso aí. Ele pode ter foto de Kardec, como tinha,
Ele pode ter Isso. foto de Kardec, na reportagem aparece a foto de Kardec, Chico Xavier e Jesus, uma ao lado da outra, em tríplice, né? Em que, inclusive, a gente sabe que as imagens dentro... Não desmerecendo a caridade de tratar o animal. Não estamos desmerecendo isso. De jeito nenhum. Agora, é um exagero você montar um centro espírita para isso. Para tratamento de animais. Eu quero receber psicografia, realmente. Mas Aquilo eu vi ali é uma depoimento pontuação de barra. Mas eu vi violenta. depoimento de pessoas que o cachorrinho ficou bom. Sim, tudo bem. Ótimo. Tudo bem. Ele não é Jogado em vão, fora, ele não é né? jogado fora. A divindade aproveita isso. O nosso Pai O sentimento do dono daquele animal, o amor. Vai Agora, não é espiritismo. É isso que a gente fala. Cada coisa em seu lugar. Talvez aquele dono, se tivesse em casa, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e aprendendo, aquele bichinho dele falaria da mesma forma. Cachorro. Oraria, né? Com certeza. Nós gostamos muito de mágica, muito daquilo que vem de fora para dentro. Nós, seres humanos, temos muito isso. Aqui é prova e expiação ainda, gente. Então, você vamos disse que a gente gosta muito de muita coisa, né? Aí eu me lembrei agora que antigamente, eu tinha meus 13, 14 anos, eu ia com a minha avó, levava ela para a igreja, né? E 13, 14, 15, minha avó já de idade, eu levava para a igreja, adorava aquele ambiente, aquelas imagens, aquelas músicas da igreja católica. E com 17, 18 anos, eu fui conhecer a doutrina espírita, tive uma decepção muito grande, porque quando eu entrei no centro espírita, é tudo pelado as paredes, não tem nada, não tem imagem, não tem quadro, não tem nada, não tem altar, não tem nada. Aí eu vou ficar para você perguntar, por que acontece isso dentro do centro espírita? Não pode ter imagem? Não é que não possa, querido amigo Zé Marco. Não é devido. Os painéis que têm que estar dentro do centro espírita são os painéis da codificação. Qualquer imagem que coloquemos, né, no centro espírita pode ser tomadas como atitudes igrejeiras, que a gente chama. Principalmente aqueles que estão chegando no centro espírita e não conhecem a doutrina, vão parar na frente de um quadro de Jesus, de Maria de Nazaré, por exemplo, e que vão orar ali na frente. Se a gente tem a vontade de ter um quadro de Allan Kardec, né, uma homenagem ao codificador, a um Francisco Cândido Xavier, a gente tem a sala da administração para fazer isso, a gente tem a biblioteca para fazer isso. Agora, no salão, o salão tem um caráter de hospital que muita gente não entende. Mas se eu tiver um quadro lá de Jesus, ou de Maria de Nazaré, ou do Allan Kardec, eu posso acender uma velinha ali do lado? Não deve, em hipótese nenhuma, porque vela é da Igreja Católica. Olha o risco da mistura que nós falamos aqui no início, a gente não deve misturar. Com todas as tentativas, né, que realizam de fazerem a face de Jesus. Nós aqui temos um quadro de Jesus à sua esquerda, com todo respeito, né? E nós não estamos numa casa espírita, nós, né? Exatamente, nós estamos num programa de TV, né? Então nós temos que ter uma indumentária para um programa de TV. Agora, na casa espírita, qualquer imagem que se coloque de Jesus é sermos levianos, porque ninguém sabe como era o rosto de Jesus, ao certo. Nós temos leves descrições através de Emmanuel no livro há 2000 anos. Agora, ao certo, ninguém sabe. E nós espíritas, nós temos um compromisso, que é o compromisso com a verdade. Nós não podemos ser levianos em nada, em hipótese nenhuma. Nós temos que preservar a pureza doutrinária a qualquer custo, conforme André Luiz coloca para a gente no livro Conduta Espírita. Ter a pureza doutrinária não é ser rígido, não é ser triste, mas é preservar a indumentária da casa do caminho, onde se tinha amor, onde se tinha alegria, onde se tinha a caridade, como estes novos apóstolos da fé que nos é colocado que somos no Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza. Vamos passar um apoio cultural rapidinho. Nosso telefone 26489008. Se você quiser ligar para fazer uma pergunta para meu querido amigo Ciro,
ou para participar do nosso sorteio, pode ligar que o meu amigo Henrique está aí ao lado do telefone, aguardando a sua ligação. Pode ligar para fazer uma pergunta para a gente, tá? Vamos passar um apoio cultural rapidinho e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Então nós voltamos do nosso apoio cultural e a hora está passando rapidinho, faltam só 30 minutos de programa. Temos tanta coisa para falar ainda, né, Ciro? Mas uma coisa que eu quero saber de você agora. Todas as casas espíritas, elas devem ser iguais? Tudo igualzinha, em tudo? Não. Conforme nós dissemos aqui no início, não. Mas o corpo doutrinário, ele é único. E a gente tem que respeitar a codificação, respeitar o livro que a gente já falou aqui no início, orientação ao centro espírita. Ah, mas apareceu um determinado trabalho que não está nesse livro. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ver se alguém já fez antes, se alguma outra instituição fez antes. Ah, mas veio pelo mentor da casa, a gente tem que respeitar a palavra do mentor da casa. Não. A palavra de um espírito é a palavra de um espírito. Está lá na codificação. Quando nós tomarmos a codificação como base para qualquer coisa, saberemos sim descobrir qual é a característica da nossa instituição, Renato. Né? Aqui ela serve no plano espiritual. E a quem ela serve? Servir sempre ao Cristo, a Jesus, a Deus, acima de tudo. Com certeza. Ciro, eu quero fazer uma grave denúncia e um protesto. Lá no Cereiro do Bem, em outubro agora, nós vamos ter eleição. O presidente é o Renato e ele já está se articulando para ser presidente novamente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, o que eu quero saber de você é o seguinte: pode acontecer esse negócio do presidente ficar vitalício lá? Olha... Vai fazer que nem o Renato?
Vamos falar... Só mais 2 anos só. Vamos falar de lei? Se isso tiver no estatuto da instituição espírita, pode, mas não é o correto. Máximo uma reeleição. No máximo uma reeleição, né? Hoje, a Federação Espírita Brasileira... Espírita que é comandada por uma pessoa... Não é correto, justamente pelo que nós já falamos aqui no início. Quando esse indivíduo ele desencarna, a casa espírita acaba. Acaba porque ele não conseguiu fazer novos tarefeiros para assumir aquela posição de administração que muitas das vezes envolve muita responsabilidade com alteridade. Hoje a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro recomendam 3 anos, né, um mandato, porque em 2 anos realmente é muito pouco. 2 anos é muito pouco, então 3 anos com uma reeleição. E dentre esse prazo já ir buscando, estimulando novos tarefeiros mais jovens para assumirem outras posições na casa, para que nós, quando formos ficando mais velhos, possamos ficar, entre aspas, mais relaxados, mais descansados, tendo as práticas necessárias a uma idade um pouco mais avançada. É isso aí mesmo, amigo, tem que ser... Agora uma coisa, vamos falar então sobre prática mediúnica nas casas espíritas. Como é que anda isso aí? Nessas casas todas que você tem visitado aí, fazendo as palestras, como é que está ocorrendo isso? Olha, que a gente percebe falta de estudo de O Livro dos Médiuns. Acima de tudo, falta de seriedade com a mediunidade, Renato. Conhecemos casas, inclusive, em que se prende os obsessores em gaiola de passarinho. É verdade. Eu vi, acho que foi o Divaldo, falou que tinha um local que prendia numa garrafa. Botava a rolha, rolhava dentro da garrafa. Isso é uma prática que não coaduna com as práticas espíritas. Vemos reuniões extremamente lotadas. Nós sabemos o quanto é difícil uma equipe de 10 a 14 pessoas manterem-se firmes em vibração ali dentro. É verdade. Quanto mais 30 pessoas, por exemplo, porque está surgindo uma prática no meio espírita de colocar um doutrinador para um médium psicofônico, o que acaba viciando o trabalho do outro. Correto é seguir aqueles padrões do livro Desobsessão, que tem aqui em cima, do André Luiz, que o livro só tem o nome de Desobsessão, que é o título do livro, mas ele serve para qualquer reunião mediúnica. Ele é um manual que a gente julga perfeito. Pode ter música, pode não ter música, fica a critério das pessoas, pode ou não ter mesa. Isso é irrelevante. O que importa é que se tenha uma prática, conforme o Divaldo mostra pra gente, com naturalidade. Mediunidade não é forçada, espírito não pode vir xingando, espírito não pode vir batendo em cima da mesa. Em hipótese nenhuma tremer pode ocorrer. Até depende, até um pouquinho pode. Agora, tem que ver até onde vai esse espasmo, que nós chamamos de espasmos nervosos, que provém do nervo do próprio médium. E bocejar? Bocejar, tem muita gente que usa a desculpa de que, eu estou me desdobrando. Não, isso é preguiça, dispersão. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? A gente tem que ir para as nossas reuniões mediúnicas preparados. Vemos centros, inclusive, abrindo reuniões mediúnicas públicas, dando psicofonia pública, psicografia pública, psicopictografia pública. Os fenômenos mediúnicos são sérios, conforme está no livro dos médiuns, e devem ser restritos devido a questões fluídicas e de vibrações mentais. Você falou há pouco tempo atrás sobre paz. Aí, eu queria fazer uma perguntinha. Nós sabemos que hoje muitas pessoas bebem, muitas pessoas fumam. O indivíduo que aplica passe pode tomar uma geladinha no final de semana e fumar durante a semana o seu cigarrinho? Bom, conforme já citamos, a questão 625 já nos mostra que Jesus é o nosso guia e modelo, correto? Jesus, este irmão amado, meigo e querido, aquele que a gente
pode chamar e sentar para conversar, tomando uma xícara de café com ele, ou uma xícara de chá, se a gente preferir. Era conhecido como o Nazareno. E os nazarenos, ou seja, aqueles que pertenciam, né, que a seita dos nazarenos, eles eram abstêmios, eles não faziam uso de álcool. E eles também eram celibatários, né? Se Jesus não fazia o uso de álcool, por que a gente teima em querer dar passe e fazer uso do álcool? Se nós estamos numa condição de doença ainda, doente não pode carregar doente, conforme o próprio Cristo fala. Se um cego conduz o outro, os dois cairão no despenhadeiro. Se esse irmão ele ainda não consegue se abster da bebida, é preferível que ele não aplique o passe. Irmã Sheila, no livro Ideal Espírita, a psicografia do Chico Xavier, ela já diz, nenhuma gota. Nenhuma gota. Com certeza. Aí, não, concordo com você. Vão brigar comigo depois pelo WhatsApp, hein? Aí nós vamos encontrar que um dos primeiros milagres de Jesus foi numa festa de casamento, onde ele transformar água em vinho, nas bodas de Caná. Não é isso? Caná, exatamente. Transformou água em vinho. Ora, se ele fosse contra o álcool, ele não faria isso. E outra coisa, não estou defendendo o álcool não, estou só expondo aqui a situação. Naquela mesa onde estavam Jesus e todos, na última ceia, eles estavam bebendo o quê? Comendo pão e bebendo vinho. Jesus bebia o seu vinhozinho. Se Jesus está servindo de modelo para a gente e bebia vinho, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Há controvérsias. Não, há controvérsias. O pessoal fala que era... Bom, primeiro... Como é que é? Não era vinho não, era guaraná, sei lá. Bom, suco de uva. Vamos lá. É vinho, na Bíblia está vinho. Primeiramente. Olha, primeiramente. Só cutucando você. Tá ótimo, e eu tenho resposta na ponta da língua. Primeiramente, a gente já falou que Jesus, ele era nazareno. Jesus jamais seria leviano em aceitar tal título se ele não praticasse esse título. Os nazarenos não ingeriam álcool, em hipótese nenhuma. Em relação às bodas de Caná, se você observar a nova tradução da Haroldo Dutra Dias, que não é nova, é traduzida em cima dos escritos originais, você vai ver que Jesus nem vê o resultado do vinho que ele transformou. Ok? Que ele pega os tonéis, ali faz um momento de vibração e pede para que a pessoa leve, né? Porque, inclusive, quem lhe pede essa atitude é sua mãe Maria, né? Informando que o vinho da festa havia acabado. E ele, então, transforma e, se lermos na tradução, diz assim, né? Que a pessoa que comandava o casamento, né? Tomando da água, olha só, tomando da água. Ou seja, então, de que cor era esse vinho? De uma cor próxima à água. Devia ser vinho branco. O que seria exatamente, que é o proveniente da uva verde. Correto? E quando ele toma, ele diz que aquele é o melhor vinho. Ok? Que o noivo guardou o melhor vinho para o final da festa. Só que já nos mostra o Haroldo que vinho só tinha essa palavra para expressar os dois tipos de bebida, com álcool e sem álcool. Aquele vinho servido para aqueles homens era o suco de uva integral. Tanto na Santa Ceia a mesma coisa. E Jesus não dava ponto sem nó. Te digo mais ainda. A gente estuda muito Novo Testamento e não estuda Velho Testamento. Tá um outro livrinho aqui em cima que não nos deixa mentir. Analisando as traduções bíblicas. Em Jeremias, não vou levar o capítulo... Eu gostaria que a câmera pegasse aqui o livro, analisando as traduções bíblicas. Esse livro é uma benção. Esse livro aqui... Severino Celestino. Severino Celestino. Tá? Jeremias deixa claro que há dois tipos de vinho. O bom vinho e o vinho que deixa os homens loucos. O vinho que deixa os homens loucos é aquele que ficou mais tempo fermentando, o que gerou o alcoólico nele. Agora, o bom vinho, ele era tomado de um dia para o outro. Suco de uva integral.
Então eu vou cutucar você mais Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não, eu vou cutucar você mais uma vezinha. Já que você falou que o vinho não tinha álcool, e a pergunta que eu fiz era dar passe com um indivíduo que bebe, se pode dar passe, e se for uma cerveja sem álcool? Se for uma cerveja 0.0, 0.0. depende da condição mental do indivíduo, porque às vezes ele está tomando aquela, mas doido para tomar outra com álcool. Depende muito da condição mental. Eu estou fazendo essa pergunta porque tem gente lá atrás das câmeras fazendo. Claro, não. Se for a 0.0, porque tem uma que ela realmente não tem álcool nenhum. Não vou saber te informar a marca, porque realmente é uma coisa. Mas se for 0.0, ao nosso ver, não tem nenhum problema. Até porque o problema é cevada, o álcool. O problema é o álcool. O álcool. Até porque a cevada, ela é inclusive utilizada como substituto da cafeína hoje, né? Para quem não pode fazer uso do café, toma a cevada no lugar da cafeína. O grande problema é o álcool, né? Que mexe realmente com as nossas células. E a ciência do homem deixa bem clara, Zé Marco, que não existem, meus amigos, níveis seguros para consumo nem de álcool e nem de fumo. Tanto que hoje a lei é tolerância zero no trânsito. É porque, olha só, é só para complementar. Vamos supor que eu tome uma dose de cachaça com 2 dedos. Vai fazer um efeito em mim. Aí o Ciro toma a mesma quantidade e pode fazer um efeito devastador nele. Enquanto que no Renato pode não fazer efeito nenhum. Entendeu? Então, veja bem, a mesma quantidade de álcool é diferente, a reação é diferente em cada organismo do ser humano. Seja, então nós não sabemos qual vai ser a reação. O que eu sei, o que eu aprendi, então, que eu estudo doutrina espírita há mais de 30 anos, é que não se deve beber e é que tem que ser feito. Se você pretende trabalhar numa mesa mediúnica, não beba e não fume. Como e a aplicação do passe. E a aplicação do passe também. Nem pensar da passe pessoas que bebem. O álcool ele vai para o perispírito. Com certeza. O cara não pode beber por quê? Porque ele pode cair em cima do... Não, ele vai estar transmitindo um fluido que nós chamamos de fluido malsão para aquele indivíduo. Não é porque ele que pode cair, não. Ele vai transmitir energias com teu... Inclusive, pode ocorrer ao contrário, ele achar que está dando passe, mas está recebendo um passe daquele que está sentado. Vai absorver energia, porque ele é que está carente. E pode causar um mal maior a pessoa também que está recebendo um passe, né? Quem sabe disso? A energia, passe é uma coisa muito séria, que as pessoas não pagam para pensar sobre isso. E justamente por isso que estão inventando novas técnicas, porque o passe está perdendo a sua aplicabilidade pelos centros espíritas não o estarem levando a sério, pelos passistas não estarem levando o passe a sério. É verdade, com certeza isso acontece muito. Você falou aí do Velho Testamento. Nós temos que estudar o Velho e o Novo Testamento? Com certeza. Hoje em dia, entende-se isso. É uma coisa nova dentro do Espiritismo? Diria que sim, Renato. Né? Até mesmo em 2013, quando foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho pela Federação Espírita Brasileira, porque literalmente estávamos... Quando íamos conversar sobre Bíblia com algum companheiro de alguma outra doutrina, protestante, por exemplo, estávamos perdendo feio, deveras feio. Né? E a gente sabe que o Espiritismo, nada mais, nada menos, são que ideias, e que ela já estava aí desde o início dos tempos. Então, para que a gente entenda o que ocorre hoje, eu preciso entender o que ocorre antigamente. Está aí o estudo do Haroldo Dutra, do Velho Testamento, que não nos deixa mentir, que é o estudo de Gênesis. Né, que está aí no YouTube para quem quiser, já está na 17ª aula, e o estudo de Levítico também, né, que era da tribo de Levi, né, que são em 20 aulas. Então está aí a importância da gente estudar. E o que muitos, nem católicos sabem disso, mas que grande parte dos ensinamentos do Cristo eram em cima das leis do Velho Testamento, das leis da Torá e etc. Com certeza. Me diga uma coisa. Eu frequento uma casa espírita há alguns anos. Eu que estou colocando, eu e diversas pessoas que estão nos assistindo. Os benfeitores espirituais dessa casa espírita que nós frequentamos, fazem, não fazem, devem ou não devem nos avisar de algum mal que possa ocorrer conosco? Eles podem avisar sim, Zé Marcos, mas não diretamente. Porque isso só depois do fato consumado? Isso constituiria privilégio. Isso constituiria privilégio, né? Então eles podem falar assim: meus irmãos, orem mais,
porque os âmbitos vibratórios não estão bons, né? Porque senão, Deus não privilegia ninguém. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles não têm esse direito. Então, quando a gente vai numa casa, com todo respeito, meus irmãos, a esses companheiros que creem nessas práticas, acho que vai lá, nos famosos adivinhadores, né? Tomemos muito cuidado, porque não são espíritos ali elevados que estão ali. Gostaria de citar como exemplo, né, a psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes, do CFN de novembro do ano passado, de 2014, onde o Dr. Bezerra fala que aqueles que não caminharem com Allan Kardec, e que ele falava ali sobre a égide do Cristo, são palavras dele, seriam arrebatados pela irmã morte. Então, nós, dirigentes do movimento espírita, está na hora da gente acordar e perceber. É verdade, com certeza. Bom, faltam 10 minutinhos, 9 minutos para terminar nosso programa. O que Jesus representa para o Espiritismo? Tudo, Renato. Tudo. E a gente está muito distante dele. A gente está preso muito à técnica, muita cores de parede, se tem ou não tem quadro, se vai dar passe assim ou assado. Quando ele tem uma instrução para nós, em o Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Os espíritas não estão se amando. Vivemos o movimento da superficialidade. E ele diz, mas instruí-vos, eis o segundo. E nós, talvez estejamos lendo demais, estudando não, porque eu creio que se a gente estivesse estudando, a gente estava conseguindo se amar um pouquinho mais, porque quando a gente praticasse algo fora, isso ia pesar muito na consciência. Jesus é a nossa base, é o nosso guia, é o nosso modelo. Procuremos ler mais o Evangelho em nossas instituições, em nossas casas, promover encontros de tarefeiros, promover encontros fraternos. A gente conhece até dirigente de centro espírita, Renato, que diz para os seus tarefeiros não frequentarem umas casas dos outros para se evitar a fofoca. A gente conhece isso. Isso são práticas que elas têm que ser eliminadas do movimento espírita, tem que ser extirpada, porque Jesus ele era um ser que amava a todos, ele veio para os doentes. E as casas espíritas, muitas das vezes, não estão conseguindo tratar os doentes. Muitas das vezes o tratamento é a palestra pública, é a reunião pública, que em outros termos seria uma desobsessão coletiva, é onde ocorrem as ditas cirurgias espirituais, porque é onde vai se atuar no íntimo da pessoa, vai se atuar no espírito, que é o quê? É a renovação de consciência e a aquisição de novos valores crísticos. Com certeza. Ô Ciro, Jesus disse que conhece a verdade vos libertará. O que ele quer dizer com isso? É para que cada um de nós conheça a nossa verdade. O que a gente quer da nossa vida? Aonde quer chegar? Se eu quero ser espírita, eu vou ser espírita e vou praticar o espiritismo com a pureza doutrinária. Agora, se aquilo não me completa 100%, porque eu ainda gosto de outras práticas, eu tenho que buscar o local adequado onde eu vou ser mais feliz. Porque senão no espiritismo eu não vou ser feliz. Às vezes a minha verdade de hoje é estar na igreja, protestante ou na católica. Perfeitamente, é isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus pedia quando ele falava, ou seja quente ou seja frio, ou seja, morno nunca. Sejai o sim, sim ou não, não. Nunca no meio termo. E a gente precisa evocar Jesus sempre em nossas orações para que ele esteja sempre guiando e trilhando os nossos caminhos, meus irmãos. Com certeza. E tá lá, né, no livro dos Espíritos, né, quando Kardec perguntou, né, quem era o guia, né, foi Jesus. Jesus. A menor resposta do livro dos Espíritos. Jesus. Então, é ele que é o nosso caminho, nossa verdade. Exatamente. Meu e querido... nem tudo está perdido, Renato. Com certeza. Tudo está conforme os desígnios de Deus e da espiritualidade para nós. Estamos no caminho. Isso aí. Meu querido amigo, nós estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria que você
desse suas palavras finais ao nosso público. Gostaria apenas de agradecer, né, a audiência, aos amigos queridos que entraram em contato, nos dando força, nos dando incentivo. Esperamos sinceramente que tenhamos alcançado os objetivos propostos para a tarde. Aqueles que ficaram com dúvida ou discordaram, podem nos localizar pelo Facebook, pelo WhatsApp do 26º Conselho Espírita de Unificação, né, ou no meu próprio particular, Ciro de Castro, para a gente poder continuar esse bate-papo prazeroso, enfim, de termos essa conversa fraterna, porque nós devemos ser opositores de ideias, mas nunca opositores de pessoas, Renato. Com certeza. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Mabel Lima, lá de São Pedro da Aldeia, do Grupo Espírita Fonte Viva, e ela vai conversar com a gente sobre retribuição da violência por violência. Vamos entender isso, né? Porque, né, isso tudo que nós estamos assistindo, vendo no nosso país, né, no planeta, né, muita violência. Vamos entender o que o Espiritismo fala sobre isso, né, sobre violência. Convidando a todos, não esquecer, quinta-feira agora, lá no Ceareiros do Bem, palestra com o meu querido amigo Marcelo Turra, e nossa inauguração do nosso bazar do Ceareiros, convidando a todos os amigos espíritas, as pessoas que assistem ao nosso programa, nossos amigos do Jardim Esperança, que deem a chegadinha até lá no nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, lá no Jardim Esperança, ali pertinho, atrás do Pagos Clube, que é fácil de achar, que todos prestigiem a gente, vamos recebê-los com muito carinho, com muito amor lá no Ceareiros do Bem, tá? Quinta-feira, agora, 8 horas, e preparando já para dia 12 de setembro, a nossa festa, né, nosso 9º encontro, né, de divulgação espírita na Praça Porto Rocha. Convidando a todos, nós vamos continuar falando semana que vem de novo e nas outras semanas até o dia da nosso encontro lá, tá ok? Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz e que Jesus possa abençoar e envolver a todos nós, né, nossos lares. Então até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.